Olá, inicialmente eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar deste grandioso evento. Aqui meus agradecimentos especiais à EJUD, a Escola Judicial da 22ª Região, agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, e com todos os seus membros, todos os seus integrantes, todos os desembargadores, a magistratura do trabalho também, os funcionários, os meus colegas, cumprimento aqui meus colegas de Ministério Público do Trabalho, instituição a que eu pertenço, e um agradecimento especial ao professor Meton, ao Instituto Zoroastro, e já começar parabenizando pela iniciativa deste grandioso evento. Quero dizer também da satisfação de estar ao lado do meu ex-colega de MPT, hoje desembargador, que é o desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha. A satisfação também de compartilhar esta mesa, esse painel, com o professor Robertônio Santos Pessoa e com o professor Raul Lopes de Araújo Neto. Cumprimentar a todos e todas as pessoas que nos ouvem, embora distantes, né? Isto é o que a pandemia nos proporcionou, mas também tem as suas vantagens, né? E esta realidade que a pandemia trouxe nos fez avançar em alguns pontos e evoluir, né, em muitos outros pontos, fazer uma reflexão em diversos aspectos. Eu gostaria aqui antes de começar o tema, explicar um pouquinho sobre a mitologia grega, né? A mitologia grega, ela é muito riquíssima. Aliás, as mitologias de modo geral, mitologia grega, mitologia viking, alguns apresentam até alguns pontos semelhantes, alguns pontos parecidos, né? Parecidos. E a mitologia grega, ela sempre foi alvo de muitas curiosidades, é uma mitologia muito rica, na forma como os gregos justificavam o raio, justificavam o trovão, justificavam o nascer do sol, justificava a noite, justificava a lua, como é que a lua nasce, né? E saiu dando a nomenclatura para cada um, né, dos personagens que nos arrodeiam aqui na natureza e aos eventos em si também, aos fatos que vão acontecendo. Por que a morte? Né? Como é que se justifica a morte? Né? Quando a gente morre, vai para onde? Né? Então saiu criando reinos, o reino superior, o reino inferior. Então é muito rica a literatura grega. E ao lado da literatura e da mitologia grega, foram sendo construídos outros relatos. Surgiram relatos sobre os grandes feitos dos heróis gregos, dos semideuses, olha, uma nova categoria entre os deuses e os humanos, né? E os humanos surgiram os semideuses, e um pouco abaixo dos semideuses, mas também sendo humano, os heróis, né? Os grandes feitos heróicos, né? Cada herói teve pelo menos um grande feito, né? Ressalvando que alguns heróis tiveram mais de um feito, né? E assim sucessivamente. Então, olha só, é muito importante a mitologia grega. Quem conhece a mitologia grega, com todas as suas histórias, nem precisa conhecer todas, não, mas com as suas histórias sabe muito bem do que eu estou falando. E a mitologia grega, ela propicia a pessoa que conhece um debate muito importante sobre a existência humana. Como é que nós nos justificamos? Como é que nós nos vemos? Quem somos nós neste universo? Né? A mitologia grega busca explicar alguns desses fenômenos. É interessante ainda considerar, dentro dessa mitologia, e aqui vai uma orientação prática, se é que me permitem, quem sabe da mitologia grega consegue conversar muito bem com as crianças, sabe? Contar a história para as crianças, tem muita história bonita, só não vale contar as tragédias, né? Não é bom, tragédia não é muito boa para contar para criança, né? Porque as tragédias normalmente têm uma aflição muito grande, alguém morre da forma mais violenta possível. Mas a mitologia é muito rica, né? Depende também, claro, da forma como se conte. E ao lado da mitologia, como eu falei, outras histórias foram sendo contadas, aproveitando os deuses, aproveitando os semideuses. E quando nós tratamos aqui, já vou entrar um pouco mais no nosso assunto, das tragédias, e isso ocorreu mais ou menos, as principais tragédias, certo?
dos grandes dramaturgos, o Ésquilo, o Sófocles, o Eurípides. Isso aí nós estamos falando em torno do ano 520 aproximadamente, a 480 antes de Cristo, aproximadamente este período. Este foi um período muito importante de transição de uma fase mitológica, propriamente mitológica, ou puramente mitológica, para uma fase mais racional, que foi a fase dos filósofos. Então, este período ele é considerado um período, sim, meio que de transição. E é um período muito importante para essa revelação humana, para este avançar humano. Esses autores, cada qual escreveram obras que não chegaram a ora completas e ora apenas assim, em pedaços que os historiadores procuraram juntar um pedaço aqui, juntar um pedaço acolá, e tentaram fazer o que era possível na reconstituição das obras. Eu quero também ressaltar que dos autores, eu mencionei algumas das obras principais desses autores. Mas não se preocupem, não vamos tratar de todas as obras desses autores, até porque nós não temos aqui tempo suficiente nesse espaço apropriado. O que eu fiz então? Das obras desses autores, eu reservei 3 para comentar, conversar um pouquinho com vocês. Então, eu reservei aqui a Medéia, resolvi tratar da Antígona, e também do Prometeu acorrentado. Então, eu peguei uma obra do Ésquilo, uma obra do Sófocles e uma obra do Eurípides, né? Então, eu resolvi tratar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre essas 3 obras. E vou começar conversando um pouquinho sobre Medéia. Quem era Medéia? O que foi Medéia? O que nós podemos extrair desta história, desta tragédia grega sobre Medéia? Medéia, inicialmente, né, para explicar, Medéia era uma feiticeira, uma grande feiticeira. Mas até chegarmos a Medéia, eu preciso fazer um pouquinho um preâmbulo para justificar sobre Jasão. Quem era Jasão? Jasão era um herói grego que ficou incumbido de roubar o velocino de ouro. E o que era isso, o velocino de ouro? As pessoas ouvem falar de um velocino de ouro e não sabem o que era o velocino de ouro. Na realidade, era a pele de um carneiro. Um carneiro mágico que era filho de Poseidon, e quando esse carneiro mágico morreu, passou a fazer parte da constelação. Mas esse carneiro mágico, ao morrer, ele deixou a sua pele, a sua lã. E essa lã era guardada numa cidade chamada Cólquida. E era protegida, a pele era protegida por um grande dragão que não dormia. E quem chegasse perto do dragão, obviamente, em defesa da pele do cordeiro, comia a pessoa, né, matava a pessoa. E Jasão recebeu esse desafio de roubar o grande, né, de roubar essa grande peça, essa peça importante. Jasão, então, partiu na sua nave, no seu navio, né, chamada Argos, daí Argonauta, chamada Argos, e contratou, né, chamou os vários heróis da Grécia para empreenderem, fazer essa grande empreitada. E os heróis, entre eles o Hércules, partiram nessa grande empreitada. Antes de partir, no entanto, Jasão fez algumas oferendas aos deuses, especialmente a deusa Afrodite. E em razão dessa grande oferenda, a deusa Afrodite prometeu de que ele teria sucesso na sua empreitada. Esta é a história preambular. Quando Jasão chega a Cólquida, em um bosque escuro, ele se depara com Medéia, uma moça muito bonita, ele não sabia que era feiticeira, uma moça muito bonita, que ao vê-lo acabou se apaixonando por ele e ele se apaixonando por ela. Daquela paixão mútua, o Jasão acabou acabou revelando qual era o seu propósito e disse que se conseguisse a pele de carneiro, do cordeiro lá, do carneiro, ele voltaria para a sua cidade natal e levaria consigo Medéia, então transformada em esposa, casaria com Medéia. E Medéia concordou, acreditou, e para facilitar Jasão, para ajudar Jasão,
concedeu a ele, deu a ele de presente um frasco negro. E esse frasco negro continha um líquido que era capaz de fazer o dragão dormir. O Jazão aproveitou, então, recebeu o frasco e levou o frasco consigo. Ao chegar perante o dragão, depositou algumas gotículas, algumas gotas do frasco na bebida do dragão. O dragão bebeu, adormeceu e isso facilitou tudo. No que facilitou, Jazão pegou a pele do cordeiro, né, do carneiro, e voltou para a sua cidade. Nem todas as promessas que haviam sido feitas a ele foram cumpridas. E quando ele voltou para a cidade, levou consigo a Medeia. Com Medeia, ele teve 2 filhos. Mas o tempo passa e aquele amor de verão acabou não se tornando tão forte assim. Enquanto isto, em Corinto, tinha um rei chamado Creonte, não é o mesmo rei que eu vou falar daqui a pouco, numa outra tragédia, mas o rei ofereceu a mão da filha e cargos públicos para que o Jazão, se quisesse, realizasse alguns feitos. E em troca desses feitos, esses grandes feitos, né, então, o Jazão que ficaria com os cargos públicos e a mão lá da princesa, que conta que era muito bonita. E Jazão acabou aceitando. Medeia não perdoou a traição, mas se fingiu que era amiga, que tinha encarado a situação muito bem, e inclusive deu um presente para a princesa, agora talvez rainha, né? Deu um presente para ela, um vestido muito bonito, e quando a princesa vestiu aquele vestido, o vestido grudou na sua pele, era um vestido enfeitiçado, e acabou envenenando e matando a princesa. Então Jazão ficou desesperado, ficou furioso e foi até a sua casa tomar satisfação com a Medeia, sabendo daquela artimanha da feiticeira. Quando chegou furioso na casa, aí o Jazão, no entanto, teve uma surpresa terrível. E dentro das várias tragédias e da história que se conta dessas peripécias de heróis, essa foi uma das cenas mais brutais que as tragédias tratam. Quando Jazão chegou na sua casa, furioso com Medeia, ele se deparou com uma cena que o deixou fora de si e deixou sem reação. Ele viu os 2 filhos dele com Medeia mortos. Medeia havia matado os próprios filhos e havia degolado ambos. Então Jazão ficou enlouquecido e Medeia fugiu no veículo do sol, do Hélios, que era o seu avô, fugiu e ainda soltou algumas pragas contra Jazão. E, de fato, essas pragas acabaram pegando, tanto é que Jazão acabou morrendo no ostracismo, na miséria e no esquecimento, no abandono. Então, essa é a história de Medeia. Veja o quão trágico, né? O quão trágica é essa história, né? Realmente é uma história triste, acaba sendo triste, mas, por outro lado, a gente acaba vendo a força da traição, as consequências da traição. Todo no mundo tem uma razão e tem uma consequência. Às vezes a gente faz um corte epistemológico, só vê um lado, só vê a metade da história. Quando você vai ver toda a história, fica até difícil atribuir quem é culpado por quem. Mas aqui nós temos a mãe que mata os filhos, né, 2 filhos, da forma mais cruel do mundo. Temos o caso aqui da traição, e traição, né, o amor, né, jamais desafie quem tem poderes e quem tem um grande ódio no coração, né? Então, é preciso ter muita cautela, muita prudência com essas situações. E Jazão não teve esse cuidado, não teve essa prudência, não sabia do quanto era capaz, ou se sabia, não mediu as consequências, de fato, como deveriam ser medidas, né? Não mediu as consequências daquele seu ato de traição e da ambição que ele tinha por cargo público, né? Então, isso foi muito ruim para ele.
A outra história que eu gostaria de contar, uma historinha que eu gostaria de contar, é de Antígona, né? Essa história já é mais conhecida de todo mundo, né? Os cursos de direito normalmente tratam de Antígona. E o que eu quero revelar aqui, revelar não, o que eu quero transmitir para vocês é quem era Antígona. Primeiramente, antes de explicar quem era Antígona, a gente tem que compreender um pouquinho quem era Édipo, o que era Édipo, quem era Édipo, quem era esse cidadão. Bom, o Édipo era aquele sujeito, só relembrando, que desvendou o mistério da esfinge, no final das contas acabou matando o pai, acabou casando com a própria mãe, a Jocasta, e teve vários filhos com Jocasta. E quando o Édipo descobriu que tinha matado o pai, casado com a mãe, tido filhos com a mãe, ele acabou enlouquecendo. E Tebas acabou ficando sem rei. Mas os dois filhos, Polinice e Eteocles, ou Eteocles, eram os dois filhos de Édipo que reivindicaram a Tebas. O Eteocles estava em Tebas e se proclamava rei, tinha a intenção de ser o rei. E Polinice, que estava fora, tem outra história deles, né, narrado em outra peça, e Polinice, que estava fora, voltou a Tebas para dizer que não, que ele era o legítimo rei, ele tinha direito ao reinado. E isso ocasionou uma grande batalha entre os dois pretendentes ao reinado, né? E dessa batalha, os dois morreram. Tanto Polinice morreu, quanto Eteocles morreu também. Quem assume o trono? Então, o irmão de Jocasta, portanto, o tio dos dois, que era o Creonte, veja, não é aquele Creonte que eu havia falado agora há pouco, aqui já estou tratando de um outro Creonte. Então, o Creonte assumiu, disse, olha, eu sou o rei, até que a cidade decida com quem é que vai ficar o reinado. Alguns autores colocam essa posição do Creonte como o Creonte usurpador do reino, usurpador do reinado. Então ele assumiu e disse assim, olha, eu vou baixar aqui vários decretos. Um dos decretos é de que o Eteocles, que era o defensor de Tebas, o Eteocles ele vai receber todas as cerimônias fúnebres dignas de um grande soldado, dignas de um cidadão aqui da cidade, né? Enquanto Polinice, que estava tentando invadir Tebas, este não vai receber nenhuma cerimônia fúnebre. Ele vai ter seu corpo jogado, jogado nos campos, na sarjeta, para que os cães comam, os pássaros se alimentem desse corpo. Este foi o decreto de Creonte. E mais, decretou que quem porventura violasse este decreto seria condenado à morte. Antígona, irmão dos dois, disse, olha, os dois merecem receber as cerimônias fúnebres. E lá na Grécia se tinha assim, quem não recebesse as cerimônias fúnebres acabaria tendo a sua alma perdida para o além, não queria se encontrar e seria, na realidade, essa alma se perderia no Hades, seria jogada ao inferno, ao fogo eterno. Então era necessário ter a cerimônia fúnebre. E Antígone, você vai encontrar os dois nomes, Antígona defendeu que o Polinice também deveria receber as cerimônias fúnebres e que essa cerimônia fúnebre fazia parte da lei eterna. Essa cerimônia fúnebre fazia parte da lei eterna. E então a lei mundana, a lei dos homens, não poderia ferir esta lei eterna. Isto gera um diálogo, um debate muito curioso entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural era defendido por Antígona e o direito positivo defendido por Creonte. Então, Creonte até chegava a dizer, olha, o homem que a polis ergueu ao poder deve ser obedecido, seja ele justo ou injusto em suas decisões. Né? Então, ele dizia que o direito positivo era superior a qualquer outra lei. E Polinices, e Antígona sustentava a lei natural. E ela dizia, eu estou obedecendo uma lei eterna, uma lei superior aos homens. Então, esta lei precisa ser obedecida
e eu não posso ser punida se estou obedecendo à lei natural. Bom, para encurtar a nossa conversa, quando foi de madrugada, Antígona roubou o corpo do irmão Polinices, que estava jogado aos cães, e realizou nele as cerimônias fúnebres. Ao amanhecer, ao raiar do dia, foi descoberto que o corpo tinha sumido, levaram ao conhecimento do rei Creonte. E Creonte, após a rápida investigação com seus soldados, acabou descobrindo que tinha sido a Antígona a autora daquele furto, e ficou enfurecido com isso. Então determinou que Antígona fosse aprisionada em uma caverna que só tinha uma saída e uma entrada, uma saída e uma entrada era uma só, e colocou nessa saída e entrada a grande pedra que vedava a caverna para que Antígona ali morresse. O filho de Creonte ainda tentou conversar com ele, né, se era ponderável a história da lei natural ser superior à lei dos homens, mas Creonte não quis ouvir, não quis conversa. O que Creonte não sabia, ao menos não tinha a certeza da dimensão, era que o seu filho era apaixonado por Antígona, e ambos tinham um caso, né? Pois bem, um caso amoroso, né? Acontece aí, neste período, que a cidade toda começou a fazer alguns questionamentos. Realmente, deve prevalecer a lei eterna ou a lei do rei, o decreto do rei? E o grande adivinho Tiresias ficou sensibilizado e foi conversar com Creonte e dizer a ele, olha, você está violando a lei eterna. Se você violar a lei eterna, o seu fim será trágico. Até o final do desfecho desta questão, você será punido sem piedade. Creonte resistiu e criticou bastante o Tiresias, que era um adivinho muito respeitado em toda a Grécia, e Creonte não aceitou as manifestações, as ponderações de Tiresias. Passou um tempo e o Creonte começou a pensar melhor. Os mais velhos começaram a dizer para ele, olha, é Tiresias, né? Tiresias você não pode menosprezar não, porque ele nunca errou uma adivinhação. E Creonte começou a repensar e disse, eu acho que eu vou ver como é que está Antígona lá na caverna, se ela ainda está viva. Neste ínterim, porque Creonte tinha violado as leis naturais, chega-lhe a notícia de que o filho tinha morrido. O filho tinha se matado. O filho tinha se matado porque sabia que a amada Antígona tinha sido condenada à morte e que fatalmente iria morrer. Então o filho se matou. E Creonte ficou arrasado em razão da morte do filho. E quando procurou o apoio na esposa, chegou a notícia de que a esposa, sabendo, tomando conhecimento de que o filho tinha se suicidado, a mãe também se suicidou. Então o Creonte, no mesmo dia, perdeu o filho e perdeu a esposa. E isso fez com que ele fizesse a reflexão sobre a importância de se cumprir as normas divinas, se cumprir a lei eterna. O que o Creonte tinha resistido até então era em razão da vaidade. Ele não admitia que uma ordem do rei, um decreto real, fosse descumprido por qualquer um. Então essa vaidade do Creonte foi a grande responsável por todo o desastre que aconteceu, por toda aquela tragédia ocorrida na sua família. E é interessante também observar que, ao final da tragédia, consta, né, que em razão desse orgulho, consta assim, veja só o que o coro termina no final desta obra. O coro termina assim, não formules desejos, não é lícito aos mortais evitar as desgraças que o destino lhes reserva. Então, no momento em que o Creonte descumpriu a lei eterna, ele fatalmente atraiu para si a desgraça
típica das leis, da violação das leis divinas. E mesmo quando ele tentou salvar Antígona, já não era mais tempo, porque a desgraça já havia sido anunciada. Já havia sido anunciada. Então, esta é uma obra muito importante. O diálogo entre Antígona e Creonte é um dos diálogos mais ricos que se tem, em razão da lei natural, do direito natural e do direito positivo. E para finalizar, eu quero abordar aqui, de uma forma mais curta, do último caso que eu escolhi para trazer aqui, que foi o Prometeu, né, o Titã. O Prometeu, o Titã, e aí quem tiver filhos, viu, tem alguns nomes gregos muito interessantes, tem o Prometeu, Epimeteu, irmão dele, né? Nós estamos aqui contando, neste momento, a história do surgimento do mundo, surgimento da Terra. Então, os deuses resolveram fazer as coisas do mundo, as coisas da Terra. Então, resolveram fazer as montanhas, resolveram fazer os rios, né? As cachoeiras, as árvores, as plantas. E o Prometeu resolveu fazer uma criatura humana. Dependendo de quem conte a história, essa criatura humana já estava feita, e Prometeu, na realidade, aperfeiçoou, mas enfim. Então, a história que eu estou partindo é de que Prometeu fez a figura humana, a imagem dos deuses. Mas essa figura humana, a imagem dos deuses, o homem ainda era muito rude. Então ele ainda vivia em cavernas, fugindo da escuridão, se alimentava de frutos caídos no chão, temia os animais, temia a noite, né? Temia o sol, temia as chuvas. E o homem não compreendia aquela realidade. Os deuses, por outro lado, tinham toda esta consciência do que era aquela realidade. E os deuses tinham esta consciência através da fonte, né? O fogo que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso pensar. É o fogo, é uma luz que nos dá sabedoria, né? A sabedoria ela é representada por uma luz, que na história grega era representada por uma grande chama, uma grande chama. Então, Prometeu ficou vendo a sua criatura, a beleza da criatura, e os deuses também viam essa beleza da criatura, e quase deuses, né, porque a semelhança dessa criatura era muito parecida com os deuses, e Prometeu então roubou aquele fogo dos deuses e inseriu a centelha no ser humano. Quando inseriu a centelha no ser humano, o ser humano passou a se dar conta do que é o universo. Isso é a consciência, então passou a ter uma consciência do universo e passou a ter a sabedoria, a compreensão das coisas, a raciocinar as coisas. No momento em que o homem começa a raciocinar as coisas, a pensar as coisas, isto é o primeiro passo para o fim dos deuses, porque os deuses querem algo muito além da racionalidade, querem fé, é o mito que se cria, daí a mitologia. Então, os deuses, quando tomaram conhecimento de que Prometeu havia levado o fogo, a chama do conhecimento para o ser humano, os deuses se revoltaram e exigiram que Zeus aplicasse uma punição a Prometeu. E Zeus aplicou essa punição. Então Prometeu foi acorrentado em uma grande rocha e uma águia foi encarregada, um grande pássaro, foi encarregado de bicar, né, bicar o Prometeu. Como é que isso acontecia? De manhã, a ave comia o fígado de Prometeu e à noite este fígado se regenerava. Ao amanhecer do dia, todo aquele ciclo recomeçava. Então era uma pena terrível. Todos os dias passar pelas dores da dilaceração, perder um órgão, à noite o órgão se regenerar e de dia novamente recomeçar todo o sofrimento. Era uma pena terrível. O que nós podemos extrair desta pena? Né? O que nós podemos extrair desta história? Nós podemos extrair dessa história a forma, a importância do pensamento, a importância do raciocínio para o ser humano, para que ele compreenda o universo, para que ele compreenda a natureza, e também a forma autoritária como os deuses
veem os seres humanos. Prometeu reagiu àquela forma autoritária e pretendeu trazer o conhecimento divino para o ser humano. Ele incutiu no ser humano uma das virtudes mais caras reconhecidas pela filosofia grega, que é a sabedoria. Então o ser humano passou a ser um sábio, passou a ter inteligência, que é um dos valores mais raros e mais caros de qualquer ser, é a inteligência, é a compreensão do todo. São essas, portanto, as 3 histórias que eu tinha para contar aqui para vocês, né? E há muitas histórias, a Grécia é muito rica em histórias, as tragédias, as obras gregas, a mitologia grega, é muito bonito. Então eu terminei essas histórias, né, de algumas dessas tragédias, cuja leitura é belíssima, nos faz refletir sobre muitas coisas, especialmente sobre nossos sentimentos, nossos vícios, o orgulho, os amores traídos, a importância da coragem, dos grandes feitos heróicos, a valorização da amizade, a relevância da sabedoria e da prudência, né? E o quanto nós devemos honrar nossos deuses, né? Todo ser humano ele precisa, né, ter seus deuses. Então, eu agradeço a organização do Congresso Nacional de Filosofia do Direito, em especial ao professor Neto Marques, que teve a coragem de tratar de um temário tão importante nesses tempos tão obscuros para os valores, a sabedoria de escolher os maiores pensadores do país sobre o tema e a gentileza de me incluir neste importante evento. Então, muito obrigado. Tenham todos um excelente congresso.